Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania em sua versão gravada. E vem a público, hoje, a imprensa brasileira anuncia que tiveram fim os bloqueios golpistas de caminhoneiros por todo o país. Centenas e centenas de bloqueios foram terminando na medida em que a Justiça Eleitoral tratou de enquadrar o chefe de tudo isso, que é Bolsonaro, além de, evidentemente, ter enfiado na cabeça dos golpistas a noção de que eles estavam caminhando celeremente para a cadeia. E, na verdade, não só celeremente, porque os processos vão continuar. A vitória de Lula na eleição deste ano, a derrota do arbítrio, a derrota do autoritarismo, tudo isso tem uma dívida com o Tribunal Superior Eleitoral e, acima de tudo, Alexandre de Moraes, um gigante nesse processo ao qual a sociedade brasileira tem que fazer justiça. Não só a ele, mas o TSE como um todo, com exceção de um ministro substituto bolsonarista que há naquele tribunal, que deu algumas decisões estapafúrdias, corrigidas prontamente pelo plenário, e também o TSE. A cúpula do Poder Judiciário salvou o Brasil de uma ditadura militar. Isso é um fato. E como isso foi feito? Foi feito com a decisão e a coragem daquele ministro que, longe de ter cara de super-herói, tem até cara de vilão, não é? A miniatura do programa de hoje, ela mostra o Alexandre de Moraes vestindo a roupa de super-homem. Mas engraçado é que o Alexandre de Moraes, ele lembra um arqui-inimigo do Superman, do cinema, da TV, não é? Que era o Lex Luthor, um careca como ele. E, na verdade, o Alexandre de Moraes de vilão não tem nada. Ele devolveu a democracia ao Brasil, ajudou, não é? Liderou a devolução da democracia ao Brasil, não recuando 1 milímetro, agindo só no momento certo. Mas, evidentemente, há que dizer que tudo isso só seria possível com o concurso do Tribunal Superior Eleitoral e com o concurso do Supremo Tribunal Federal, que conseguiu anular o partidarismo de 2 infiltrados que o Bolsonaro colocou naquele tribunal. Foram anulados pelos outros 9 ministros, e o Alexandre de Moraes, junto com o TSE, foi cortando o oxigênio dos golpistas. Primeiramente, veja que o TSE deu centenas de punições de todo tipo, direitos de resposta, supressão de vídeos, centenas de punições à campanha de Bolsonaro, sobretudo devido a tsunami de fake news que foram usadas na campanha bolsonarista. O Bolsonaro, ele decidiu apelar à mentira pura e simples, às mentiras mais grosseiras, mais absurdas, de que Lula ia fechar igrejas, de que Lula ia congelar o salário mínimo, de que Lula ia fazer isso, fazer aquilo, e acabou funcionando o uso do dinheiro público, que foi nesse ponto que eu acho que a Justiça Eleitoral e o STF pecaram, não é? Foi por terem permitido um uso abusivo, absolutamente abusivo, de dinheiro público no âmbito de uma eleição. Esta, com certeza, é uma das eleições mais injustas da história da humanidade e, seguramente, uma das mais injustas do Brasil na sua história inteira, devido ao fato de que Bolsonaro usou centenas de bilhões
de reais durante o processo eleitoral para comprar voto dos seus eleitores. Comprou voto de taxista, comprou voto de caminhoneiro, comprou votos de evangélicos, comprou votos, inclusive com bondades eleitorais de última hora, que vão afundar a economia no ano que vem. O Lula já começa com uma herança para lá de maldita, mas apesar de o TSE e o STF terem tido limites do que podem fazer, eles enquadraram os militares foram para cima da justiça eleitoral, cheios de razão. Eles mostraram e provaram para a sociedade que os militares não sabiam o que estavam dizendo, a partir do momento em que começam a chegar observadores internacionais convocados pelo TSE de uma forma muito sábia. A justiça eleitoral brasileira tratou de recorrer à comunidade internacional para que viesse ao Brasil fiscalizar o que o bolsonarismo e o militarismo estavam pretendendo. O TSE deu centenas de decisões favoráveis à campanha do Lula e praticamente nada, foram 10 decisões contra o PT, que estava fazendo uma campanha limpa, que fez uma campanha limpa e que teve algumas punições do TSE mínimas por conta de impressões, não é? Por conta de visões discutíveis sobre o que estava fazendo. A campanha de Lula foi limpa, a de Bolsonaro foi suja, mas o TSE conseguiu anular, inclusive as fake news, anulando, brecando, suprimindo, por exemplo, grupos de WhatsApp onde os golpistas tramavam a difusão de mentiras. Claro que não foi, minha amiga, meu amigo, não foi uma medida suficientemente efetiva, porque era muita fake news. Mas o TSE, sob a batuta de Alexandre de Moraes, foi intimidando esses grupos, acenando com prisão, com multas enormes. O movimento dos caminhoneiros foi enquadrado pela Justiça Federal a partir do momento que o Alexandre de Moraes estabeleceu uma multa de 100 mil reais por hora para os caminhoneiros golpistas. 100 mil reais por hora. Vejam bem que em 24 horas eles teriam 2,5 milhões de reais cada um de multa para pagar. E aí isso começou a ser encampado pelos governadores de estado, inclusive grande parte deles que pregou o voto em Bolsonaro, não é? E todas essas medidas do Alexandre de Moraes acabaram, e do TSE acabaram por fazer com que o Bolsonaro e os seus asseclas, as suas milícias, baixassem a bola. E por conta disso, o Bolsonaro já começa a condescender, já aceitou fazer a transição com Lula, falou com o Alckmin, mudou totalmente de postura, porque o TSE se reuniu com ele também e lhe mandou recados. Se esse golpismo não parar, você vai se dar mal nessa onda de processos que vai engolfá-lo assim que você pisar os pés fora da presidência da República. Não é por outra razão que no vídeo da manhã, das 8 horas da manhã, o Primeiras Notícias do Blog da Cidadania, já foi demonstrado que há um risco aí de o Bolsonaro não responder pelos seus crimes, porque o que é que acontece? Ele está dizendo que não quer passar a faixa para o Lula, não é? Para ele vai ser uma humilhação ele ter que colocar a faixa no pescoço daquele a quem tanto acusou com tantas mentiras. Mas, na verdade, o que o Bolsonaro está prometendo em relação a esse caso cheira muito mais, inclusive para aliados dele, cheira muito mais a uma fuga, sob a desculpa de sair do país para o Mourão,
passar a faixa para o Lula. Ora, isso é uma bobagem, porque o Bolsonaro não precisa sair do país para o Mourão passar a faixa. Você vai ver esse plano do Bolsonaro a seguir, de deixar o país para o Mourão passar a faixa para o Lula, porque ele não quer passar. Isso é conversa mole. Minha amiga, meu amigo, isso é conversa mole. Isso é conversa de quem quer fugir. Porque não há lei que obrigue o Bolsonaro a fazer a transmissão do cargo diretamente ao Lula. Ele pode simplesmente falar, eu não vou, vá o Mourão, vá o presidente da Câmara, vá o presidente do STF, segundo a linha sucessória. Não é? Então o Bolsonaro dizer que vai sair do país para não passar a faixa, isso é um absurdo, isso é um indicativo de que ele vai fugir. Por quê? Porque o TSE conseguiu, convocando os militares, demonstrando para os militares que o processo eleitoral era limpo, não é? Com o apoio que a Justiça Eleitoral e os agentes brasileiros conseguiram em nível planetário, evidentemente, não é? Que a imagem do Lula pesou bastante, os Estados Unidos, acossado o governo Biden pela extrema-direita norte-americana, também tratou de colaborar muito com o Brasil, mas foi o TSE, na pessoa de Alexandre de Moraes, que conseguiu debelar o golpismo no Brasil, e por isso eu agora passo para o noticiário para você ver as notícias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então vamos lá. Não há mais bloqueios em rodovias federais, diz a Polícia Rodoviária Federal. O último boletim da corporação informa que 936 manifestações foram desfeitas pelo país, 936 manifestações de caminhoneiros. Ainda há 24 interdições parciais no Amazonas, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, no Pará e em Rondônia. Mas, na verdade, são processos que estão se desfazendo. A Polícia Rodoviária Federal informou que todas as rodovias federais do Brasil estão livres de bloqueios. De acordo com o perfil da corporação no Twitter, em postagem na noite desta quinta-feira, ainda há 24 interdições parciais no Amazonas, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e no Paraná. E o que foi que fez esses caminhoneiros pararem? Foi a ameaça do presidente do TSE, em pessoa, de que ia prender todo mundo, né? E aqui, o medo de ser preso e ficar só faz Bolsonaro vestir a fantasia de cordeiro, de cordeirinho. Tá uma doçura o Bolsonaro. Acenou para o Alckmin, recebeu o Alckmin, bateu um papo animado com ele. E uma velha raposa da política que pensava já ter visto tudo, mas que não perdeu a capacidade de surpreender, sugere aos murmúrios no Congresso que Bolsonaro providencie um evento para que Michele, a primeira-dama, reapareça ao seu lado. A essa altura, só faltava ser verdade que os dois romperam relações. Duplamente arrasado, primeiro porque perdeu e não se conforma com isso o Bolsonaro. Segundo, porque ele está com medo de ser preso depois que perder a imunidade. Quando isso acontecer, os processos a que responde em tribunais superiores cairão para a primeira instância. Então ele ficará sujeito a decisões de juízes em busca de notoriedade ou interessados em fazer justiça. Assim ganhou a fama Sérgio Moro, eleito senador que prendeu e condenou Lula, e Marcelo Bretas, que também aumentou sua popularidade ao mandar prender Michel Temer. Então, na verdade, juízes que querem se projetar como Moro, por exemplo, e juízes que querem mesmo fazer justiça, que entendem que é preciso que o Bolsonaro pague pelos seus crimes, minha amiga, meu amigo, senão esse país vai continuar vivendo assim, não é? Nós vamos continuar vivendo dessa forma em que qualquer aventureiro que conseguir eventualmente dar um drible eleitoral e chegar ao poder, destrua o país como o Bolsonaro vem destruindo. Então ele vai ficar sujeito, o Bolsonaro agora, a decisões de juiz em busca de notoriedade, como o Moro. Outros Moros vão aparecer, pode ter certeza. E o bloqueio de grupos pelo TSE
deixa bolsonaristas desorientados em meio a atos golpistas. A Justiça Eleitoral derrubou nesta semana diversos chats pró-Bolsonaro que disseminavam conteúdo contra a democracia, incluindo um que somava quase 60 mil participantes. Aqui você vê esses psicopatas pedindo uma intervenção federal, ou seja, pedindo um golpe. Uma ação coordenada do Tribunal Superior Eleitoral para derrubar grupos bolsonaristas no Telegram desalojou dezenas de milhares de apoiadores de Bolsonaro em meio às manifestações golpistas em vários estados. Desde a última terça-feira, o TSE derrubou uma série de chats que serviam de palco para a disseminação de convocações antidemocráticas. E por unanimidade, o TSE deu 116 direitos de resposta a Lula no horário de Bolsonaro. Uma enormidade, porque o Bolsonaro ele decidiu, basicamente, ele decidiu mentir mesmo, mentir na cara dura, inventar coisas que não saíram de lugar nenhum além da cabeça dele, não é? E essas mentiras receberam um tratamento duro do TSE, que simplesmente na reta final da campanha, simplesmente quase que acabou com as inserções do Bolsonaro no rádio e na TV e passou tudo para o Lula, para ele poder se defender da onda de mentiras. O TSE, diga-se aqui com todas as letras, sem o TSE, o Lula talvez não tivesse vencido essa eleição, porque o recurso à fraude pelos bolsonaristas e pelo próprio Bolsonaro foi o maior que já se viu numa eleição, pelo menos no pós-redemocratização do país. E o TSE, como se vê, ele removeu 334 postagens bolsonaristas contra Lula e 10 do PT contra ele, porque o PT não usou fake news contra ele. Por exemplo, o caso das meninas venezuelanas é verdadeiro. Por exemplo, o caso em que o Bolsonaro diz que comeria carne humana. Quem disse essas coisas sobre as meninas venezuelanas e sobre o canibalismo foi o próprio Bolsonaro. Não foi o PT que inventou alguma coisa. O PT colocou o Bolsonaro para falar, mas com a finalidade de mostrar que estava querendo conter excessos, o TSE proibiu. Foi das poucas coisas que proibiu na campanha do Lula, demonstrando, além do empenho em derrotar as mentiras bolsonaristas, senso de justiça, como deve agir um tribunal, né? E foi suspenso, por exemplo, o conteúdo que associava Lula a drogas, assassinato e aborto, não é? Mentiras grosseiras, o TSE suprimiu. E o TSE deu ordens em série para derrubar grupos golpistas que se multiplicam nas plataformas. Desde o dia 31, o TSE vem enviando ordens judiciais de remoção e bloqueio de grupos e conteúdo. Não é? O TSE tem enviado desde a tarde de segunda-feira 31 uma série de ordens judiciais às plataformas, determinando a remoção de grupos de WhatsApp e Telegram, com convocação para paralisações nas estradas e pedido de uso das Forças Armadas para um golpe militar. Sem os grupos, o bolsonarismo golpista ficou acuado e ficou não só acuado, ficou desorientado, porque eles não conseguiam mais se comunicar em massa entre si. Foi um golpe de mestre. E Moraes agora dá 48 horas para a Polícia Rodoviária Federal detalhar as multas que aplicou. Esse é outro caso em que o TSE agiu com muita força, inclusive ameaçando o chefe da Polícia Rodoviária Federal de prisão por prevaricação. Não é? O judiciário colocou esse chefe da PRF na parede. E o Alexandre de Moraes afirma que vai punir os atos golpistas. Além das multas impostas a participantes de bloqueios nas estradas, os envolvidos poderão ser processados por descumprimento da lei judicial. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, disse na quinta-feira que aqueles que promovem atos antidemocráticos por não aceitarem o resultado da eleição serão tratados como criminosos e responsabilizados. Isso é extremamente importante, minha amiga, meu amigo, simplesmente por uma razão.
porque se não houver punição, essas coisas vão continuar acontecendo no nosso país. Como se não bastasse, o presidente do TSE alertou que assédio eleitoral nos ambientes de trabalho era crime. E com isso ele conteve uma onda que poderia ser decisiva. Na verdade, essa onda com certeza diminuiu a votação de Lula, não é? A trapaça da Polícia Rodoviária Federal em impedir ônibus de transporte público de levarem eleitores pobres, portanto eleitores de Lula, para zonas de votação, não foi sozinho responsável por ter tirado votos de Lula. O que tirou também votos de Lula foi os patrões começarem a ameaçar seus funcionários de demissão e de redução de quadro de pessoal, tal, se o Lula vencesse a eleição. E o TSE foi eliminando essas ações dessas empresas com multas, utilizando também o Ministério Público do Trabalho, e assim foi vencido mais um instrumento usado pelo Bolsonaro para fraudar o processo eleitoral. E agora o Bolsonaro cogita sair do país para não passar a faixa para Lula. Motivo alegado por ele é de que não participou de disputa eleitoral justa. Realmente, ele não participou de uma disputa eleitoral justa. Minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro, ele simplesmente fraudou tanto, usou tanto recurso público ilegalmente na eleição, que a disputa eleitoral, de fato, não foi justa. Mas ele encontrou, no meio do caminho, além da memória deste povo sobre o que foi o governo Lula, ele encontrou um gigante, Alexandre de Moraes, a quem o Blog da Cidadania presta reverência pela sua atitude corajosa que impediu o Brasil de cair numa ditadura de novo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo.